pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando mais uma EBD Kids. E na aula de hoje a gente vai aprender sobre a história de Moisés. Quem aqui lembra dessa história, hein? Pois é. Só que antes da gente começar a história, a gente vai orar e depois dar início para a aula. Beleza, pessoal? Então, todo mundo com os olhinhos fechados e bora orar. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma aula que está começando, que o Senhor venha abençoar essa aula, que o Senhor venha conduzir essa aula, que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que venhamos aprender cada dia mais contigo. E que o Senhor venha nos dar também um dia muito bom e na sua presença. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Bom, como eu falei, a gente vai falar hoje sobre a história de Moisés. Gente, Moisés, né, foi um homem muito importante, um homem muito especial, mas que teve uma história bem complicada, viu? Uma história bem difícil, né? Porque ele, né, teve uma vida que também não foi muito fácil não, viu, gente? Mas ele era um homem que tinha uma promessa de Deus na vida dele. Então, é claro que o final da história é um final muito bonito, um final maravilhoso, não é mesmo? E a história está em Êxodo. E na Bíblia conta que naquela época o faraó era um título dado aos reis do Egito, tá? E aí o faraó, ele estava observando a população de Israel e ele começou a ver que aquela população estava crescendo cada vez mais, estava aumentando, se multiplicando. Só que ele não gostou disso não, viu? Porque ele ficou com medo daquela população crescer muito mais do que a população do próprio Egito, né? Do que os egípcios. E aí ele começou a ter algumas ideias bem ruins, bem cruéis, para que a população de Israel não crescesse tanto assim. E a primeira ideia que ele teve foi de dar bastante trabalho pesado para os hebreus. Hebreus é a mesma coisa do que povo de Israel, viu? E aí ele queria dar bastante trabalho para os hebreus para que eles ficassem cada vez mais sobrecarregados e cansados, né? E com isso eles iriam enfraquecer e aí a população não ia crescer tanto assim. Só que isso não deu certo, porque embora o povo hebreu tivesse que trabalhar bastante, isso não foi o suficiente para enfraquecer eles a ponto de fazer com que aquela população não crescesse. Não, a população continuou crescendo, continuou aumentando. Então a ideia não deu certo. E aí, Faraó teve uma outra ideia. Ele falou para as parteiras. Parteiras eram moças que ajudavam as mulheres grávidas a darem à luz. E aí ele falou para as parteiras, quando elas fossem ajudar uma moça lá de Israel dar à luz, para que se o bebê fosse do sexo masculino, para elas matarem aquele bebê. Que horrível, né, gente? Só que as moças não fizeram isso, porque é uma coisa muito ruim. Então, mais uma vez, a ideia não deu certo. E aí, Faraó teve uma outra ideia, que foi o seguinte: ele decretou que as mulheres que tivessem filhos do sexo masculino eram para elas jogarem os meninos, os bebês, num rio. E aí, teve uma moça chamada Joquebede, e ela deu à luz a um menino. Só que ela não queria jogar ele no rio, né? Óbvio, era o filho dela, que ela gostava, né? Então, ela pegou o filho dela e escondeu durante 3 meses. E aí, se passaram os 3 meses e ela já não podia ficar escondendo ele, senão as pessoas iam ver, iam perceber e aí o menino ia morrer. E aí ela teve que ter uma outra ideia. Uma ideia bem dolorosa, só que era a melhor solução para ter. Ela resolveu fazer um cestinho, né, uma cestinha, e colocar o neném dentro dessa cestinha. E ela ia pegar essa cestinha com o neném e ia colocar às margens do rio. E aí,
né, o neném estaria seguro. E alguém iria ver, né? Talvez iria pegar o neném, ia cuidar do filho, né? Enfim, ela foi fazer isso. E aí, de fato, ela fez uma cestinha assim, bem trabalhadinha, uma cestinha que não entrasse água dentro, uma cestinha que flutuasse na água. E aí ela fez essa cestinha e colocou o neném aqui dentro. E também ela falou para a filha dela mais velha, a Miriam, ficar de olho na cestinha, né? Para Miriam ficar observando a cestinha e ver se o bebê ia estar seguro, o que ia acontecer com aquele bebê. E aí a Miriam, de fato, fez isso. A Miriam ficou, né, observando a cestinha que estava o irmãozinho dentro dela, né? E aí, a filha de Faraó, ela foi tomar banho no rio Nilo. E aí, naquela época, né, gente, era normal a mulher tomar banho no rio, porque não tinha chuveiro, era rio mesmo. E aí ela foi tomar banho no rio e ela ouviu aquele chorinho de neném. Aí a mulher, ela viu aquela cestinha com uma criança dentro, né? E aí ela se comoveu com aquela cena e aí ela quis pegar aquela criança e cuidar, né, daquele menino. Só que não tinha como ela amamentar aquele neném porque ela não tinha leite. E aí, gente, a Miriam, que estava olhando lá de longe a cena, viu, né, isso e foi falar com a filha do faraó. Aí ela falou assim, eu conheço uma moça que ela pode te ajudar a criar, né, um menino, que ela pode te ajudar a cuidar de um menino, que ela pode amamentar. Obviamente, Miriam estava se referindo à própria mãe dela, né? A própria mãe do menino também. Só que, claro que a Miriam não ia falar isso, porque senão ia estragar todo o plano, né, gente? Aí não ia falar, né, que era a mãe dela. E aí a Miriam falou isso pra filha de Faraó, e a filha de Faraó mandou chamar a mulher lá, né? E aí a Miriam foi correndo chamar a mãe, né? Falou pra mãe o que tinha acontecido. E aí a mãe de Moisés cuidou do próprio Moisés, né? Só que aí Moisés cresceu, um dia ele estava caminhando e aí ele viu um egípcio maltratando um hebreu. Aí ele não gostou disso, o que ele fez? Ele feriu aquele egípcio. E aí aquele egípcio morreu e ele foi enterrar o corpo dele na areia. E assim, claro, né, Moisés ele não ia ficar parado pensando, nossa, que legal, matei um homem, nossa, que bom. Não, né? Moisés fugiu, saiu correndo. E aí o faraó descobriu o que aconteceu. E o faraó ficou muito bravo com Moisés. E ele quis matar Moisés. Só que Moisés, já tinha fugido, já estava bem longe. Moisés fugiu para uma terra chamada Terra de Mídian. E aí passaram um tempo, aquele faraó morreu e Moisés, ele se casou até. E ele morava com a esposa, com o sogro dele e inclusive ele cuidava do rebanho do sogro. E aí um dia ele estava cuidando do rebanho do sogro e viu uma coisa diferente. Ele viu um fogo. E aquele fogo, ele não se queimava. Era uma sarça. Sarça é um fogo que não se queima, um fogo santo. E aquele fogo era Deus falando com Moisés. Naquele momento, Moisés teve um encontro com Deus. E Deus falou assim para Moisés: eu tô vendo tudo que os hebreus estão passando, né? Essa judiação toda. E eu vou libertar o povo hebreu dos egípcios. E eu vou usar você, Moisés, para libertar o meu povo. E eu vou estar com você. Gente, olha a responsabilidade, né? Que coisa boa. Deus iria libertar os hebreus, né? Daqueles maus tratos todo. Porém, Moisés é quem ele, né? Quem Deus iria usar para estar libertando o povo, né? Então, é muita responsabilidade. E então, Moisés, ele tinha aquela missão, né? De libertar o povo hebreu. E aí Moisés foi lá falar com o faraó. Ele voltou lá para a terra dele
Foi falar com o faraó. Lembrando que já era um outro faraó, mas também era um faraó muito ruim, viu? E que maltratava os hebreus também, né? E aí quando Moisés foi falar com aquele faraó, o faraó ele não temia Deus, ele não queria saber do que Moisés estava falando, né? Então, tipo assim, Moisés falou com ele e ele falou que não, que ele ia continuar escravizando o povo hebreu, que ele não ia libertar, que ele não ia dar paz pro povo. E aí, gente, o coração daquele faraó era muito ruim, gente, era um coração muito duro. Mas Deus falou o quê? Deus falou que libertaria o povo. E Deus não mente. E Deus cumpre o que fala, né? Então, Deus começou a perturbar e a incomodar aquele faraó. Sabe de que forma, gente? Deus mandou 10 pragas no Egito, né? É a famosa história das 10 pragas, né? Quem aqui lembra? Mas para vocês verem como que Faraó era muito ruim, gente. Foi necessário 10 pragas para Faraó entender que Deus era poderoso, que Deus estava sobre a vida dos hebreus e que era para ele, de fato, libertar os hebreus. Mas olha quanta coisa, gente. 10 pragas, né? Então imagina o caos que ficou, né? Gente, Deus mandou a praga da água virar sangue. Imagina, a pessoa vai beber água, não tem água, só sangue. Imagina, gente, que coisa horrível, né? Mas fazer o quê? Faraó tinha um coração tão ruim que tinha que ser assim mesmo, né? E mesmo assim, Faraó não queria libertar o povo. Aí Deus mandou outra praga, ia mandando outra praga, que ao total foram 10. Teve praga de gafanhoto, praga de rã, praga de mosca, teve praga de úlcera, né? Úlcera, pra quem não sabe, é uma doença no estômago muito forte, né? E naquela época a gente não tinha esses médicos que tem hoje, né? Então a pessoa morria, né? Então imagina, gente, o caos que era, né? E a última praga foi a praga dos primogênitos, que foi quando realmente Faraó se tocou de que era para ele, de fato, libertar aquele povo, né? E foi uma praga, assim, bem dolorosa, porque Deus, ele mandou, né, um anjo da morte para matar todos os primogênitos. Os primogênitos eram irmãos mais velhos, né? E aí seria tanto de homens quanto de animais também. Então, vamos supor, tem 2 boizinhos aqui. Esses boizinhos são irmãos. E aí o boizinho mais velho vai morrer, né? E Faraó, quando viu essa situação toda, ele pensou, não, realmente eu tenho que libertar esse povo hebreus, né? Porque Deus é com eles. E aí, de fato, o Faraó fez isso. Só que, olha, eu falei pra vocês que Faraó era ruim, né? Pois é, mesmo depois de tudo isso, ele libertou o povo, falou que o povo podia, né, ir embora, que o povo estaria livre. Só que, depois de um tempinho, Faraó foi atrás dos hebreus. Vocês acreditam nisso? Depois dessas 10 pragas, Faraó libertou o povo, mas depois Faraó voltou atrás e não, vou continuar atrás deles mesmo, vou perseguir eles. E aí Faraó foi, né, com um exército assim de pessoas atrás dos hebreus, né, para pegarem os hebreus de volta. E aí é aquela cena maravilhosa que a gente, né, vê em filmes, que quando a gente lê a Bíblia a gente imagina aquela cena linda, né, de que Deus abriu o mar, né? O mar se abriu para os hebreus passarem, né, e fugirem dos egípcios, né? E aí, de fato, né, quando Moisés viu, né, aquele faraó, aquele bando de pessoas atrás deles, né? O que Moisés fez? Moisés, ele orou e aí Deus abriu o mar. E aí aquele povo hebreu todo passando no meio daquele mar, né? Coisa maravilhosa essa cena, né, gente? Então, assim, é uma história que termina muito bonita, né? Uma história muito linda. Os hebreus, de fato, foram libertos, né? E Deus cumpriu realmente a promessa na vida deles. Mas é uma história que, assim, teve que passar por muita luta, por muita dor, né? Só que isso é pra gente aprender que quando Deus fala uma coisa, Ele cumpre. Não importa se tá difícil, não importa a situação. O que Deus falou, Ele cumpre. Então, que a gente, quando
estiver passando por alguma situação bem difícil, a gente venha lembrar da vida, da história de Moisés, tá bom? E para finalizar, eu gostaria de deixar um versículo no coração de vocês, tá bom? Que tá lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, e diz assim: Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Olha que coisa linda, né? Aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel para cumprir. Amém, pessoal? Tchau, tchau!